Beleza, vamos mergulhar num tópico que, assim, na prática é onde muitos projetos ACI encontram seus maiores desafios, né? Com certeza. A integração com o mundo legado Layer 2, a gente vai focar especificamente no objeto L2Exter-inst-p, que é o External EPG de um L2Out. E como ele realmente funciona, sabe? Do ponto de vista do hardware. Exato. Porque a questão fundamental, assim, é um problema de classificação. O ACI é um Fabric Whitelist, certo? Ele opera com base em identidade, que é o EPG. Certo. Mas como ele atribuiu uma identidade que seja confiável a um frame Ethernet que chega de uma rede externa? Um frame que, por natureza, não tem a riqueza de informações de um pacote L3. Sim, não dá para classificar por subnet, por exemplo? Não dá. Então, a solução do ACI para isso é poderosa, mas ela é cheia de nuances arquiteturais. Perfeito. Então, a nossa missão aqui é fazer um packet walk completo. Vamos seguir um frame desde o momento que ele atinge a porta de um leaf, ver como esse que faz a classificação inicial, como o PC tag é atribuído e carregado no cabeçalho VXLAN e como, finalmente, os contratos são verificados na TCAN de egresso. A ideia é dissecar a mecânica por trás da política de L2Out. Isso aí. Vamos do fio de cobre até a tabela de zoning no silício. Ótimo. Então vamos começar pelo ponto zero. Um frame Ethernet, com um tag da VLAN 200, chega na porta ETH1110 de um leaf. Essa porta, claro, está configurada como parte de um L2Out. No instante em que os primeiros bits chegam no ASIC, qual é a lógica que é acionada? A lógica é o que a gente chama de classificação topológica. E aqui está o ponto mais importante para entender todo o resto. Ok. Nesse estágio inicial, o ASIC ignora tudo dentro do frame. MAC de origem, MAC de destino, Ether type, IP de origem, IP de destino, nada disso importa. Nada. Nada. A única coisa que o hardware olha é a tupla. Interface física de ingresso, encapsulamento. Nesse nosso caso seria ET110, VLAN 200. Simples assim. Então, a identidade é definida pelo local de chegada, é uma classificação, implícita, baseada na topologia física, e essa identidade se traduz em qual objeto de hardware? Ela se traduz diretamente no PC Tag, ou Policy Class Tag. Em algumas documentações mais antigas, você até acha como SCLASS ou Source Class. Certo. Assim que o ASIC valida que aquele frame da VLAN 200 na porta 110 pertence a um L2Out, ele carimba esse frame internamente com um valor numérico de 16 bits. Esse valor é o PC Tag, que representa o External IPG, o L2X-TeamSP, que foi configurado lá no APIC. E esse PC Tag acompanha o frame pelo resto da vida dele dentro do Fabric, certo? Exatamente. A partir desse ponto, o frame é encapsulado em VXLAN para cruzar o Fabric. O PC Tag de origem, ele é inserido diretamente no cabeçalho VXLAN. Entendi! E aí todas as decisões de política que vierem depois, em qualquer leaf do Fabric, vão usar esse PC Tag como a identidade de origem do tráfego. O carimbo de entrada define todo o tratamento de segurança dali para frente. Ok. Essa mecânica de classificação puramente topológica tem uma consequência arquitetural gigante, que é a fonte de muita confusão em designs, né? Muita. A relação de 1 para 1 entre um L2Out e seu external EPG. Se a gente comparar com um L3Out, a diferença fica gritante. Fica, e a razão é exatamente o que a gente acabou de discutir. Em um L3Out, eu posso ter uma única interface, uma SVI, e pendurar múltiplos externos EPGs nela. Para EPG, parceiro A. E o da 10.1.2.0, 24, que chega na mesma SVI, vai para EPG parceiro B. Ah, claro, porque o ASIC tem um campo de 32 bits, o IP de origem, para fazer essa classificação granular em hardware. Isso, e no Layer 2, dentro da mesma VLAN, a gente não tem um campo análogo que seja escalável para o hardware usar. Entendi. Exatamente. O único critério de classificação em hardware, em line rate, é a tupla porta VLAN. Tentar classificar por MAC address, por exemplo, é até possível com microsegmentação, mas não é o mecanismo primário e não escala da mesma forma. E daí vem a restrição. Daí vem a restrição do ACI.
Um L2Out, que é definido por uma interface e uma VLAN, só pode mapear para um único External EPG. A identidade é única para aquele ponto de entrada. Fim. Vamos colocar isso num cenário prático de design. Digamos que uma arquiteta precisa conectar um cluster de firewalls e um mainframe antigo ao Fabric ACI. Certo. Ambos os sistemas estão por razões históricas na mesma VLAN e na mesma subnet, só que as políticas são opostas. O mainframe só pode falar com o EPG do banco de dados e o firewall precisa de acesso a uma DMZ. Como ela resolve isso considerando essa restrição 1.1? Bom, ela tem duas saídas. Uma é a limpa, a outra, nem tanto. Ok. A abordagem padrão, a recomendada pelo ACI, é a segregação no ponto de entrada. Ela precisa quebrar essa VLAN única. Tem que colocar o cluster de firewalls na VLAN 201, conectado, sei lá, às portas 11 e 12. E coloca o mainframe na VLAN 202, na porta 13. E com isso ela consegue criar dois L2Outs distintos? Exato. Ela cria um L2Out chamado L2Out Firewall para VLAN 201, que mapeia para o External EPG XGPG Firewall, e um segundo L2Out Mainframe para VLAN 202, mapeado para o XGPG Mainframe. E o problema está resolvido. Problema resolvido. A classificação no ingresso já separa os dois em IP-tags distintos e, a partir daí, as políticas podem ser totalmente granulares e independentes. A segregação de segurança começa na configuração do L2Out. E qual seria a abordagem nem tanto? Aquela que geralmente se tenta quando não dá para mudar as VLANs legadas. A segunda abordagem seria manter todo mundo na mesma VLAN, no mesmo L2Out e no mesmo External EPG genérico, e depois tentar usar a microsegmentação, o USEG, para refinar a política. Você criaria regras dentro desse External EPG baseadas nos endereços MAC ou IP do firewall e do mainframe. Funciona, mas tem um custo. Qual é o custo? O custo é complexidade e opacidade. Primeiro, você move a lógica de classificação de uma regra de porta, que é estática, para uma regra baseada em atributos do endpoint. Isso pode consumir mais recursos da TCAM. Faz sentido. Segundo, e mais importante, o troubleshooting muda completamente. Em vez de só verificar a porta de entrada, agora você precisa validar regras de USEG, que são mais complexas de verificar no CLI e podem interagir de formas inesperadas. O design limpo é sempre preferível. Um L2Out, uma VLAN, um External EPG, uma zona de segurança clara. Ok, faz todo sentido. Então, vamos seguir com o nosso pacote. Ele ingressou no Leaf, foi classificado com o PC Tag do External EPG Legacy Core. Agora ele precisa se comunicar com o servidor web dentro do Fabric, no EPG Web Server. Como a política whitelist do ACI é de fato aplicada? A aplicação segue o modelo de contrato consumidor-provedor que a gente já conhece. No nosso exemplo, o EPG Web Server vai prover um contrato, digamos, HTTP 80. Certo. E o nosso externo EPG Legacy Core vai consumir esse contrato. Essa relação lógica que a gente desenha lá na guia do APIC é a intenção. E como essa intenção se torna uma regra de hardware? O que o APIC faz nos bastidores? O APIC traduz essa relação de contrato em Zoning Rules. Ele pega o PC Tag do consumidor e o PC Tag do provedor e gera uma regra de permissão explícita entre eles. Ok. Essa regra é então distribuída e programada na PolicyCam, a TCAM dos leafs relevantes. Ou seja, no leaf de ingresso onde está o L2Out e nos leafs de egresso onde os endpoints do EPG Web Server estão conectados. Certo. Mas e se o leaf de ingresso não tiver nenhum endpoint do Web Server conectado a ele? Como ele sabe qual é o PC Tag de destino para poder programar a regra permite na TCAM? Ótima pergunta. É aí que entra o conceito de Shadow EPG. Ah, sim. O APIC garante que todos os leafs de um bridge domain tenham conhecimento de todos os IPGs e seus PC Tags que fazem parte daquele BD, mesmo que não tenham um endpoint local daquele BG. Então ele projeta uma sombra do IPG no leaf. Exato. É isso. Assim, o nosso leaf de ingresso, mesmo sem hospedar um servidor web, ele sabe que o PC Tag 16387 pertence ao IPG Web Server e que existe um contrato permitindo a comunicação a partir do PC Tag 16386, o Legacy Core. Com essa informação, ele pode programar a regra src IPG igual a 16386
dstep IPG igual a 16387, filter igual a TCP80 igual a permite na sua TCAM. Entendi. A informação de política é distribuída globalmente no contexto do VRF ou do BDE para garantir consistência. Falando em política, o material menciona uma opção que parece ir contra tudo isso, o Preferred Group Member, descrito como um atalho de migração. Isso me parece uma faca de dois gumes. Com certeza. O Preferred Group é uma ferramenta pragmática, sabe? É um desvio consciente do modelo Zero Trust para facilitar migrações do tipo Lift and Shift. Imagina migrar um ambiente complexo para o ACI. Descobrir e mapear todas as centenas de fluxos de comunicação para criar contratos granulares no primeiro dia é quase impossível. Então você os coloca no Preferred Group e... Exato. Ao habilitar essa opção no externo EPG e em alguns EPGs internos, você os coloca numa lista especial dentro da VRF. A consequência em hardware é que o APIC programa uma regra de permit-n entre os PSTAGs de todos os membros do grupo. Libera geral. Libera geral. A comunicação entre eles fica totalmente aberta, sem precisar de contratos. É uma forma de fazer o ambiente funcionar rápido. A recomendação, claro, é que seja uma medida temporária. O ideal é, depois da migração, usar ferramentas como o vRealize Network Insight ou Tetration para mapear os fluxos e substituir essa regra ampla por contratos específicos e granulares. Perfeito, isso me leva a um ponto de design que é, assim, absolutamente crucial diferenciar. Usar um L2Out com um externo IPG versus usar um Static Path Binding para mapear uma VLAN externa direto a um IPG interno. Nossa, essa é talvez a decisão de design mais importante na integração L2. Parece que fazem a mesma coisa, estender a conectividade, mas as implicações de segurança são o dia e a noite. Totalmente. Vamos dissecar os dois cenários com o mesmo exemplo. Cenário A, Static Path Binding. Você pega a VLAN 100 na porta 11 e a mapeia estaticamente para o EPG interno AAPP. Ok. O que acontece no hardware é que qualquer frame que chega naquela porta e VLAN recebe imediatamente o PCTag do EPG AAPP. Ele se torna um membro nativo daquele grupo. O que significa que ele pode falar com qualquer outro servidor dentro do EPG APP sem precisar de um contrato, porque a comunicação entre EPG é permitida por padrão. Exatamente. A fronteira de segurança foi completamente dissolvida no ponto de entrada. Você, na prática, esticou seu EPG para fora do Fabric. Certo. Agora, cenário B, usando o L2Out. A mesma VLAN 100 na porta 11 é mapeada para um L2Out que tem o External EPG Legacy. Agora o tráfego que chega recebe o PCTag de Legacy. Um PCTag diferente. Um PCTag diferente. Para ele falar com um servidor no IPG APP, mesmo que eles estejam na mesma subnet, ele precisa cruzar uma fronteira de política. Essa comunicação só vai acontecer se existir um contrato explícito entre Legacy, consumidor, e APP, provedor. A distinção é clara. Um dissolve a fronteira, o outro a reforça. É isso. O segundo método mantém a segregação e o controle, que é a promessa do ACI. Ok, a teoria está sólida. Vamos para a prática. Como uma engenheira, no CLI de um Leaf, pode verificar se essa classificação e a programação da política estão funcionando como esperado. É um processo de duas etapas, basicamente. Você verifica o plano de controle e depois o plano de dados no hardware. Certo. Primeiro você precisa saber qual PCTag o APIC alogou para o seu external IPG. O comando no Leaf é show ACID ITEGs grep external. A saída vai te mostrar o nome do EPG e o PCTag associado. Ok. Digamos que para o nosso STEPG Legacy Core, ele retornou o PCTag 16386 e para o Web Server, o PCTag é 16387. Com os PCTags de origem e destino em mãos, o próximo passo é checar a TCAM. Exato. Agora você vai verificar se a regra de zoning foi de fato instalada no ASIC. O comando é a fonte da verdade. Show zoning rule scope VRFID SRC EPG PCTag origem DST EPG PCTag destino. Certo. No nosso caso, show zoning rule scope 2
SRC EPG 16386 DST EPG 16387. A saída vai mostrar se existe uma regra, qual o filter que é o contrato aplicado e, mais importante, se a ação é permit. Se não houver contrato configurado no APIC, esse comando não retorna nada. O que significa que o tráfego será descartado pelo default deny. Exatamente. Digamos que para o nosso STEP-G Legacy Core, ele retornou o PCTag 16386. E para o EPG Web Server, o PCTag é 16387. Com os PCTags de origem e destino em mãos, o próximo passo é checar a TCAN. Exato. Agora você vai verificar se a regra de zoning foi de fato instalada no ASIC. O comando é a fonte da verdade. Show Zoning, Rule Scope, VRFID, SRC EPG, PCTag Origem, DST EPG, PCTag Destino. Certo. No nosso caso, Show Zoning, Rule Scope 2, SRC EPG 16386, DST EPG 16387. A saída vai mostrar se existe uma regra, qual o filter que é o contrato aplicado e, mais importante, se a ação é permit. Se não houver contrato configurado no APIC, esse comando não retorna nada.
O que significa que o tráfego será descartado pelo Default Deny. Exatamente. Resumindo toda a nossa discussão, então, o External EPG de um L2 Out não é um conceito abstrato, né? Ele é a representação lógica de um mecanismo de classificação em Howder, que é fundamentalmente atrelado à topologia física da rede, à porta e à VLAN de ingresso. Perfeitamente colocado. E aquela rigidez da relação 1 para 1, que às vezes frustra os arquitetos, não é uma limitação arbitrária do software. É uma consequência direta da física do encaminhamento Layer 2 e de como os ASICs são projetados para tomar decisões de política em altíssima velocidade. Faz todo sentido. Entender essa base de hardware é o que separa um design ACI que funciona de um que gera dor de cabeça. Sem dúvida. E isso me deixa com uma reflexão final para quem está nos ouvindo. Nós falamos sobre o design padrão, o caminho limpo. Mas e se um requisito de negócio inflexível te força a usar a abordagem mais complexa que a gente mencionou? A de usar microsegmentação dentro do mesmo L2. Isso. Usar IUSEG por MAC ou IP para diferenciar as políticas do mainframe e do firewall. Ao seguir por esse caminho, que novos domínios de falha um arquiteto precisa antecipar? E, de forma bem concreta, como essa escolha de design impacta o consumo da TSAN e o processo de troubleshooting, já que a fonte da verdade da classificação deixa de ser uma simples tupla, porta, vilã, e passa a ser uma regra de USEG que tem sua própria lógica de resolução e prioridade lá no ESC.